pior coisa que já entrou por aquelas portas não veio de ambulância. Eu sou enfermeira há mais de 20 anos. Já passei por pronto-socorro, pediatria, CTI, mas nos últimos tempos tenho trabalhado numa ala de internação no Hospital Regional aqui de Campo Grande. É onde ficam os casos mais prolongados, os pacientes que já passaram da fase crítica, mas ainda não estão prontos para ir para casa. E é também onde os esquecidos acabam ficando. Às vezes por dias, às vezes por meses. Luísa estava lá havia 3 meses. Ela tinha só 19 anos e, segundo o prontuário, tinha sofrido uma queda feia numa escada de casa. Estava em coma desde então. O que mais me chamou a atenção nela no começo foi o silêncio. Não o dela, mas o em volta dela. Ninguém vinha, nenhuma visita, nenhum parente, nenhuma flor, nem um bilhetinho. Para uma menina tão jovem, aquilo me deu um nó. No papel, constava que o padrasto era o responsável legal. Assinou a internação, autorizou procedimentos, mas nunca apareceu depois disso. E foi ali que eu comecei a prestar atenção. As marcas nos pulsos de Luísa não batiam com queda. Eram circulares, bem definidas, como se ela tivesse sido amarrada. Também notei hematomas antigos nos ombros e nas costas. Sinais de agressões que não pareciam recentes. Uma colega chegou a anotar possível histórico de maus tratos no sistema, mas ficou por isso mesmo. Sem visita, sem denúncia formal, o hospital seguiu o protocolo e pronto. Só que eu não conseguia. Alguma coisa naquela menina me prendia. Era como se ela estivesse pedindo socorro, sem conseguir falar. Eu cuidava dela sempre que podia. Trocava o lençol, limpava com carinho, ajeitava o cabelo. Comecei a levar um hidratante de casa e passava nos pés dela, só para ela sentir algum tipo de cuidado humano, e falava com ela, todos os dias, mesmo que ela não respondesse. Até que numa noite, algo mudou. Era perto das 3 da manhã. A ala estava em silêncio, só com aquele barulho contínuo dos monitores cardíacos. Eu entrei no quarto 7, como fazia sempre, e vi que a máscara de oxigênio dela estava um pouco deslocada. Fui ajeitar. No que encostei no rosto dela, senti... não sei explicar. Uma contração leve na mão dela. Achei que era reflexo. Mas foi quando me aproximei mais que eu ouvi. Um sussurro, quase inaudível. Mas eu juro pelo que é mais sagrado, não deixe ele entrar. É o quarto de baixo. Minha espinha gelou. Eu congelei ali, com a mão sobre a dela, sem conseguir me mexer por alguns segundos. Tentei racionalizar. Talvez fosse barulho de aparelho. Alguma coisa vindo de outro quarto. Mas a voz parecia dela, saindo mesmo da garganta dela. Fiquei tão mexida que depois daquele plantão comecei a fazer algo que eu nunca tinha feito em 20 anos de profissão. Fuçar os arquivos antigos do hospital. Comecei pelas internações anteriores dela. Nada. Só um cadastro simples com o nome da mãe, falecida, e o padrasto como responsável. Nenhuma escola listada, nenhum atendimento prévio. Foi aí que resolvi investigar o que ela quis dizer com o quarto de baixo. E descobri uma coisa que ninguém comentava. O subsolo do hospital, antes de ser só sala de arquivos e lavanderia, já tinha sido uma ala psiquiátrica, desativada há mais de 15 anos depois de denúncias sérias de abuso contra pacientes. Um nome se repetia nos relatos mais antigos, aqueles quase apagados de propósito dos registros digitais. Dr. A.C.M., psiquiatra-chefe da ala na época, afastado por conduta inadequada, mas nunca formalmente processado. E esse mesmo nome aparecia também no histórico de servidores do hospital, como funcionário administrativo, anos depois. Um reenquadramento discreto. E o sobrenome era o mesmo do padrasto de Luísa. Meu coração bateu diferente naquela hora. Eu imprimi tudo. Deixei salvo em e-mail pessoal. Comecei a registrar cada detalhe de Luísa. A data e hora em que os aparelhos mostravam alteração. Qualquer ruído estranho captado à noite.
Meus colegas não sabiam e talvez nem acreditassem, mas eu já não estava só cuidando de uma paciente. Eu estava protegendo uma possível vítima. E então, como se soubessem que eu estava cavando fundo, eles apareceram. Era fim de tarde e 2 homens chegaram dizendo que vinham retirar Luísa para uma transferência hospitalar a pedido da família, trazendo papéis carimbados, mas com erros grotescos. Nome do hospital errado, assinatura do diretor, que já nem estava mais lá. Disseram que o transporte já estava na ambulância, esperando. Eu não deixei. Disse que precisava confirmar com a direção que o protocolo não permitia retirada sem contra-cheque atualizado. Eles insistiram, falaram alto. Um deles parecia nervoso demais. Enquanto ganhava tempo com conversa, acionei discretamente uma médica de confiança. Quando ela chegou, os homens já estavam indo embora, dizendo que voltariam com os papéis certos. Mas eu sabia que não era isso que eles vinham buscar. Era Luísa, e era para sumir com ela. Naquela noite, quando voltei para casa, encontrei um envelope embaixo da minha porta, sem remetente, só uma folha dentro, com a seguinte frase: "Você não sabe com quem está mexendo." Aquela ameaça no papel me tirou o sono. Não era o tipo de coisa que a gente encontra na porta de casa e esquece. Eu nunca tinha me envolvido em denúncia nenhuma na vida. Nunca precisei me proteger fora do hospital, mas agora eu me sentia marcada. E pior, sentia que Luísa também estava. Voltei ao hospital no dia seguinte com medo real. Reforcei tudo. Pedi que trocassem a senha de acesso ao quarto 7, orientei os colegas a só autorizarem visitas com validação da direção e pedi que o quarto tivesse câmera de monitoramento ativa, mesmo sendo contra o protocolo noturno. Tudo para que, se acontecesse de novo, a gente tivesse prova. Mas o que eu encontrei naquele dia foi pior. Ao revisar as imagens das câmeras do corredor do quarto 7, e isso só foi possível porque eu pedi diretamente à segurança, alegando movimentação irregular na noite anterior, vi uma gravação que tinha passado despercebida. Data: 3 semanas antes. Horário: 2h17 da madrugada. A imagem mostrava um homem entrando no quarto 7. Ficou lá por exatos 12 minutos. Saiu com o capuz do jaleco cobrindo parte do rosto. Nenhum registro de entrada no sistema. Nenhuma anotação de visita. Nenhuma justificativa. Ampliei a imagem, tirei print da tela e só precisei de um cruzamento simples com os dados internos para confirmar. Era ele, o padrasto de Luísa, ex-funcionário do hospital, ex-médico da ala psiquiátrica desativada, atualmente com um cargo terceirizado na área de transportes médicos. Meu estômago virou. Ele tinha acesso, tinha crachá, tinha o hábito de circular pelo hospital sem levantar suspeita. E agora estava tentando tirar a menina com documentos falsos. Naquele dia, eu não fui só enfermeira, eu fui testemunha. Fui denunciante, entreguei tudo para a diretora médica. Uma mulher íntegra, graças a Deus. Ela ficou horrorizada e acionou a polícia imediatamente. Em menos de uma semana, a delegacia já tinha aberto investigação, recolheu imagens, cruzou dados e fez a perícia dos documentos apresentados no dia da tentativa de transferência. Todos eram falsificados, carimbos clonados, assinaturas copiadas. Luísa não tinha caído escada nenhuma. Ela tinha sido agredida, possivelmente sufocada, e chegou em coma ao hospital depois de uma tentativa de encobrimento. Quando o mandado de prisão foi expedido, o padrasto tentou fugir. Foi encontrado num sítio a 40 quilômetros da cidade, escondido. No carro dele havia documentos falsos, medicamentos fortes e uma maleta com seringas e frascos com rótulos arrancados. A intenção era clara: sumir com ela, silenciar de vez. Eu não fui chamada para depor oficialmente, pelo menos não até aquele momento, mas me senti em paz quando soube que ele tinha sido preso. Pela primeira vez em semanas, dormi uma noite inteira. 2 semanas depois, Luísa acordou. Não foi como nos filmes.
Não teve aquela cena dramática de abrir os olhos e chorar. Foi aos poucos. Primeiro, ela mexeu a mão. Depois, tentou piscar. Os batimentos começaram a oscilar com estímulo auditivo. E então, numa manhã silenciosa de terça-feira, ela balbuciou. O nome, Helena. Eu estava ali. Eu ouvi. Ela me reconheceu. A voz ainda fraca, o corpo debilitado. Mas ela sabia que estava viva. E mais do que isso, ela sabia que tinha sido protegida. Me olhou com olhos cheios d'água e disse, bem baixinho, eu sabia que você não ia deixar ele me levar. Ali, naquele quarto, naquele momento, eu chorei como não chorava há anos. Não era só um trabalho, não era só um plantão. Era a vida dela. E de algum jeito, ela soube que eu estava do lado certo. Luísa foi transferida para uma clínica especializada em reabilitação. O caso dela virou processo, ganhou repercussão interna no hospital e, inclusive, gerou revisão nos protocolos de visita e vigilância noturna. Como ela ainda não tinha nenhum parente direto, a mãe havia falecido e o único responsável legal estava preso, a justiça autorizou que eu acompanhasse o processo de reabilitação como tutora temporária. Foi algo informal no começo, mas depois se tornou oficial. Eu passava fins de semana com ela, levava livros, ajudava na recuperação motora e, aos poucos, vi aquela menina ressurgir. Hoje, Luísa caminha com apoio, fala com clareza e já começou a escrever suas memórias num caderno azul que ganhou de uma psicóloga. Ela me chama de tia Hela e diz que quando puder, quer estudar enfermagem. Eu nunca pedi nada disso. Nunca busquei reconhecimento, mas saber que ela sobreviveu, que acordou, que me reconheceu, foi mais do que qualquer medalha que um hospital pode dar. Algumas vidas a gente não salva com bisturi nem com remédio. A gente salva estando lá, permanecendo quando todo mundo foi embora. O quarto 7 me ensinou que o maior cuidado, às vezes, é não deixar que alguém seja levado embora antes da hora. E a Luísa me ensinou que até num silêncio profundo, alguém pode estar gritando por ajuda. Eu nunca tive a intenção de me meter na vida de ninguém. Meu trabalho sempre foi técnico, contido, correto. Enfermeira há quase 20 anos, sempre preferi observar em silêncio, fazer o que precisa ser feito e evitar ao máximo qualquer envolvimento que pudesse atravessar o profissional. Mas aquilo não foi algo que eu escolhi. Foi em 2021, durante o auge da pandemia. Eu trabalhava no hospital municipal de uma cidade pequena do interior do Rio Grande do Sul. Uma cidade onde todo mundo conhece alguém, onde as famílias tradicionais ainda têm mais poder do que deveriam, e onde o que é dito em voz baixa nos corredores vale mais do que qualquer prontuário assinado. Naquele mês, a ala de internação respiratória parecia uma trincheira. Oxigênio em falta, colegas adoecendo, plantões dobrados. Os olhos estavam sempre cansados, o rosto machucado pelas máscaras apertadas e o som dos monitores virava a trilha sonora da madrugada. Foi nesse cenário que ela chegou. Clara Bittencourt, 25 anos, grávida de 7 meses. A informação oficial era pneumonia viral. Saturação em 86%, febre oscilante, dispneia leve. O quadro era compatível com internação, sim. Mas tinha alguma coisa que não batia. Ela era bonita, delicada, de gestos pequenos, mas sempre nervosa, sempre olhando para o lado, e principalmente quando o marido aparecia. Um homem bem vestido, educado, que nunca levantou a voz, mas Clara mudava na presença dele. Ela encolhia. Eu reparei no segundo dia. Estava dando banho de leito, sozinha no quarto. Quando levantei a camisola dela para higienizar a parte inferior do corpo, vi umas marcas pequenas, antigas, na lateral do seio, na parte interna da coxa,
como hematomas curados, como algo que alguém tentou esconder por baixo do diagnóstico. Eu não sou perita, mas aquela não era a primeira paciente com esse tipo de história. A diferença é que Clara desviou o olhar, bem devagar, e disse quase sem mexer os lábios: "Foi uma queda, no banheiro." Só que aquela frase dita com medo pesou mais do que qualquer laudo. Na mesma semana, chegou uma solicitação formal da família. Queriam transferi-la para um hospital privado na capital. A justificativa era melhor estrutura para gestantes com comorbidades. Mas ela ainda estava instável. Tive que colocar oxigênio nasal novamente um dia antes do pedido. Quando voltei no plantão seguinte, encontrei um documento de alta iminente no prontuário dela, só que sem a assinatura do médico plantonista. O nome no carimbo era de um clínico que nem estava de serviço aquela semana. Perguntei para o enfermeiro responsável o que era aquilo. Ele me olhou por cima da máscara e disse: "Baixo. É decisão da família. A gente não pode se meter em coisa de casal." Coisa de casal. Foi isso que ele disse. Fiquei com aquilo atravessado. De noite, tomei coragem e fui até a coordenação. Pedi para falar com alguém da equipe técnica. Me mandaram sentar e esperar. Depois de 20 minutos, me chamaram numa sala sem crachá visível, sem protocolo. Me disseram com um tom doce demais que eu estava gerando ruído num processo sensível de uma família influente da cidade. Disseram que burocracias estavam atrapalhando a saída da paciente e que o hospital não poderia ser responsabilizado por dramas individuais num contexto de pandemia. Queriam que eu assinasse como técnica, validando o documento de alta, como se fosse só mais uma formalidade, como se minha assinatura não carregasse nenhum peso. Eu disse não, sem levantar a voz, sem bater a mão na mesa. Só disse: "Não vou assinar uma coisa que não é verdade." O silêncio depois da minha frase foi constrangedor. Me dispensaram com um aceno curto. Voltei para a ala e continuei meu trabalho. Mas ali dentro, alguma coisa já tinha virado. Naquela mesma noite, pouco depois da meia-noite, eu fui chamada com urgência no corredor. O nome gritado por uma residente foi o suficiente para gelar meu estômago. Clara. Ela tinha entrado em trabalho de parto prematuro, a pressão despencando, contrações descompassadas e o bebê, que nem devia nascer ainda, ameaçando sair em meio ao caos. A médica obstetra de plantão estava numa cesariana de emergência e a única residente disponível ainda estava em fase inicial de treinamento. A maioria dos enfermeiros da ala recusou a responsabilidade. Disseram que não estavam autorizados. Disseram que estavam exaustos. Disseram que aquilo não era com eles. Mas eu fui. Mesmo fora do meu horário. Mesmo sendo outra equipe. Não por heroísmo. Mas porque, quando entrei naquele quarto e vi Clara com as pernas trêmulas, suando frio e chorando em silêncio, eu entendi que era comigo, sim. Ela me reconheceu de imediato, segurou meu braço com uma força que não combinava com o estado dela. A primeira coisa que disse foi: "Se acontecer alguma coisa, cuida dele." Aquela frase, dita com a voz falhada, me atingiu de um jeito que eu não sei explicar. Como se fosse uma responsabilidade que não cabia a mim, mas que também não podia ser ignorada. O parto durou mais de 12 horas. Foram horas em que o tempo parecia esticado, onde cada minuto valia um turno inteiro. Clara oscilava entre consciência e apagões. A oxigenação caía, depois subia, depois caía de novo. O bebê nasceu. Miudinho, com os pulmões mal formados. Foi direto para a UTI neonatal, mas estava vivo. Clara também resistiu. Por um tempo. 3 dias depois, eu estava em casa, me preparando para voltar para o plantão, quando recebi a ligação de uma colega. "Mônica." Clara não resistiu. Embolia pulmonar. A forma como comunicaram o óbito foi fria. Um comunicado lacônico no grupo do setor, sem menção à situação anterior,
sem qualquer referência ao que ela havia passado. O prontuário dela foi fechado no mesmo dia, e quando fui consultar, tudo já tinha sido reorganizado. Os papéis da solicitação de transferência haviam desaparecido do sistema. A alta iminente nem sequer constava nos registros mais recentes. O nome do marido, no entanto, aparecia como responsável por todas as decisões médicas finais, inclusive a suposta autorização para interromper a medicação e permitir a transferência que nunca aconteceu. Inclusive, decisões que Clara havia negado verbalmente. Aquilo me enjoou. Eu não dormi naquela noite. Sentei na beirada da cama e fiquei horas olhando para a tela do celular, até abrir o site do Conselho Regional de Enfermagem. Fiz uma denúncia anônima, formal, técnica, fria, mas com cada ponto e vírgula pesando como se fosse minha assinatura num atestado de óbito. No dia seguinte, imprimi as cópias que havia guardado. A folha de plantão com minha anotação detalhada da noite do parto, os sinais clínicos registrados por mim, a ausência de assinatura médica na folha de alta e o print da conversa informal que recebi de um colega. Uma mensagem onde se referiam ao caso como problema resolvido. Guardei tudo numa pasta. Por fora, continuei trabalhando. Recebi olhares atravessados. Ouvi cochichos nos corredores. Percebi que certos médicos deixaram de pedir ajuda diretamente a mim, mas ninguém disse nada oficialmente. O caso, como tantos outros, foi abafado. Mas uns 5 meses depois, fiquei sabendo que a mãe da Clara, que até então nem tinha conseguido contato com o neto, entrou na justiça pedindo a guarda da criança. E naquele processo, usaram justamente as minhas anotações como prova de que Clara havia verbalizado não querer o marido como responsável legal. A justiça deu ganho de causa à avó materna. O bebê passou a viver com ela, longe daquele ambiente que, com ou sem provas diretas, já era pesado demais para um recém-nascido. Eu só fiquei sabendo disso porque a advogada da família entrou em contato. Disse que minha recusa em assinar a liberação ilegal foi determinante. Não chorei na hora, nem depois. Mas naquela noite, ao sair do hospital e cruzar o estacionamento escuro, me peguei parando no meio do caminho. Olhei para cima, para o céu cheio de nuvens e senti uma coisa estranha, como se alguém tivesse descansando finalmente. Talvez seja bobagem, talvez só fosse o cansaço. Mas, naquele momento, eu entendi que às vezes fazer o que é certo não muda o sistema, mas pode salvar uma única vida, e às vezes é isso que importa. Eu não fiz nada demais, só não assinei o que não era verdade. Mas às vezes é isso que muda o destino de uma vida inteira. Eu fiz o que achei certo, mas às vezes me pergunto: será que fiz mesmo a escolha certa? Ou era melhor ter ficado calada como todo mundo? Me diz você, se fosse no teu lugar, o que teria feito? Tem melhora que acontece no hospital, que não está nos livros, nem nos protocolos. E não é por falta de exame, nem de conduta médica correta. É porque, às vezes, tem coisa que trava e ninguém sabe o porquê. Eu não estou falando de milagre. Eu estou falando de coisa que acontece bem debaixo do nariz da gente, mas que ninguém quer olhar. E talvez seja até melhor assim. Era uma quarta-feira de plantão noturno. Eu estava no setor de clínica médica, com mais 2 técnicos. Os quartos estavam cheios, como sempre, e a maior parte dos pacientes era paliativo, idoso, crônico, terminal. A gente já conhece o ritmo, mas tinha um caso que me incomodava mais do que os outros, o leito 42, seu Vicente, 66 anos, insuficiência hepática crônica.
Estava com a gente fazia quase um mês e meio. Já tinha estabilizado, mas não melhorava. Os exames oscilavam, os sinais vitais variavam sem explicação. Um dia a pressão estava boa, no outro despencava. Febre intermitente. Desorientação do nada. E depois, do nada, voltava a reconhecer as pessoas. Um zigue-zague que não fechava com o quadro. E o mais estranho, ele já estava com suporte total. Hidratação, alimentação integral, medicação toda em dia, antibiótico ajustado, acompanhamento diário. Os médicos já tinham trocado o esquema 3 vezes. E nada. Ele não piorava, mas também não saía do lugar. A gente até falava entre nós que o quadro dele estava emperrado. Só que de um jeito que ninguém sabia explicar. E o Vicente era um paciente calado, sofrido, mas respeitoso. Às vezes ele chorava baixo quando achava que ninguém estava ouvindo. Tinha dias que ele virava o rosto para a parede e passava horas sem interagir com ninguém. A filha dele vinha todo dia de manhã, deixava a comida, passava perfume nele, ajeitava as fotos na cabeceira. Ela era cuidadosa, dessas que não desiste. Mas também estava cansada. Eu via no olhar dela. Naquela noite, já era quase 1 da manhã, quando eu fui fazer a troca do lençol do leito 42. O Vicente dormia ou fingia dormir, mas não falava nada. Os batimentos estavam meio acelerados, a temperatura levemente acima do normal. Mais um daqueles dias em que nada fazia muito sentido. Eu levantei o colchão com a ajuda da técnica e senti uma coisa estranha na estrutura debaixo do leito, como se tivesse algo pressionando o fundo da cama. Um volume, bem entre as ripas metálicas e o estrado improvisado de madeira que o hospital usava. Deve ser pano embolado, eu disse na hora, sem pensar. Mas quando passei a mão, senti que era duro. E não era parte da cama. A técnica não percebeu nada. Já estava indo buscar o lençol limpo. Eu abaixei e vi. Era um embrulho pequeno, envolto num pano preto, com umas fitas vermelhas amarradas bem apertadas. Por fora, barbante encerado, tipo aqueles de amarrar carne. E dava para ver que tinha papel dentro. Papel amarelado, dobrado várias vezes. Parecia velho. Mas o pano em si, o pano parecia recente, como se alguém tivesse colocado aquilo ali fazia pouco tempo. O cheiro era diferente. Tinha um azedo no ar, como tecido guardado úmido junto com alguma coisa estragada. Eu senti um arrepio gelado na base da nuca. E o pior foi o que estava escrito no pano. O nome completo do seu Vicente, com letra tremida, como se tivesse sido escrito à mão com pressa. Eu não falei nada, simplesmente guardei aquilo no bolso do avental e continuei a troca do leito, como se nada tivesse acontecido. O Vicente continuou dormindo, ou fingindo. Terminei tudo, fiz as anotações de rotina e pedi licença. Saí do setor e fui até os fundos do hospital, onde tinha uma área descoberta que o pessoal usava às vezes para fumar ou para fazer churrasco no fim de semana. Ali tinha uma churrasqueira de tijolo, coberta de poeira. Dentro dela, ainda tinha resto de carvão usado. Eu me ajoelhei, coloquei o embrulho lá dentro e demorei para acender o isqueiro. Olhei aquilo por uns minutos, como quem espera uma resposta que não vem. Quando o fogo pegou, a primeira coisa que fez foi estourar a fita vermelha. O embrulho se abriu levemente e eu vi que ali dentro tinha um papel com inscrições em latim, mal escritas, manchadas de um líquido escuro. Um nome completo: Vicente Bezerra de Andrade. 3 moedas de R$1, enfileiradas, todas riscadas. Um dente humano, amarelo, inteiro, com a raiz completa. O fogo foi consumindo tudo devagar. Não fez labareda, não fez fumaça, fez silêncio. Quando tudo virou cinza, eu fiquei ali sentada no chão por mais uns 5 minutos. Depois, voltei para o setor, lavei as mãos com força e segui o plantão como se nada tivesse acontecido. Não contei para ninguém, nem para a técnica, nem para o plantonista, nem para o próprio Vicente. Na manhã seguinte, eu estava exausta. O turno da madrugada tinha sido puxado,
mas nada fora da rotina. Voltei para casa com aquela sensação de que alguma coisa tinha mudado, mas eu não conseguia dizer o quê. Não dormi direito. Fiquei pensando no que eu tinha feito. Queimei uma coisa que nem sei o que era, de verdade. Uma parte de mim se sentia ridícula, a outra aliviada. Mas foi só quando voltei para o hospital 2 dias depois que percebi que alguma coisa realmente tinha mudado. O leito 42 estava diferente. O Vicente, que até então mal falava, tinha pedido café. Tinha respondido o nome completo. Estava de olhos abertos, olhando para o teto, como quem voltou a si depois de muito tempo. A filha dele estava do lado, emocionada. O médico plantonista também não estava entendendo. Os batimentos, antes oscilando, tinham estabilizado. A pressão, pela primeira vez em semanas, tinha se mantido dentro da normalidade por mais de 24 horas. A febre sumiu. E o mais impressionante, as enzimas hepáticas que vinham subindo progressivamente desde a internação começaram a cair. O laboratório até repetiu os exames porque achou que tinha dado erro. A ficha não caiu de uma vez, foi aos poucos. No 3º dia, ele me olhou nos olhos e disse: "Agora parece que a coisa destravou, né?" Eu não soube o que responder. Não perguntei como ele sabia, nem se sabia. Só anotei no prontuário que o paciente estava orientado, colaborativo e verbalizando frases completas. Mas no meu caderno de turno, eu escrevi outra coisa. Pela primeira vez em 27 dias, o paciente sorriu. Não foi uma recuperação milagrosa. Ele ainda precisou de mais 2 semanas de internação, mas já sem os episódios de confusão, sem os picos inexplicáveis de febre, sem os sustos noturnos. Teve alta. Eu não contei para ninguém, nem para minha supervisora, nem para os colegas mais próximos. Guardei tudo só para mim, até hoje. E tem um detalhe que eu quase nunca lembro, mas que me incomodou bastante na época. No dia em que ele recebeu alta, a filha dele trouxe um presente para mim, um escapulário. Disse que era do avô dela e que queria me dar por gratidão. Disse que achava que eu tinha feito mais do que cuidar dele, que eu tinha feito alguma coisa que ela não sabia explicar, mas que funcionou. Eu agradeci, mas não contei. Até hoje eu guardo esse escapulário na última gaveta da minha cômoda. Nunca usei. De vez em quando eu tô numa troca de plantão, ouço alguém falar de um paciente que trava do nada, que para de evoluir, mesmo com tudo certo, que parece que alguma coisa segura ele ali, e ninguém sabe o que é. Quando isso acontece, eu só escuto. Não dou palpite, só fico olhando, porque eu já vi isso acontecer, e sinceramente não sei explicar. Não sei se aquilo que eu encontrei debaixo do leito 42 era o motivo, mas eu vi com os meus olhos o que aconteceu depois que aquilo deixou de estar ali. Tem coisa que não é da área médica e talvez nem seja para a gente entender. No meu diário pessoal, eu só escrevi: "Não sei se acredito, mas também não duvido mais." Eu nunca falei com ninguém sobre isso, mas no fundo acho que o seu Vicente sabia. Ele só disse: "Agora parece que a coisa destravou, né?" E eu não soube o que responder. Eu nunca liguei para essas coisas que o povo chama de sinais. Sempre achei que o que existe é aquilo que a gente consegue provar, ou medir, ou anotar num prontuário. Mas teve um plantão, um único plantão, que me fez parar de tentar entender e só sentir, só lembrar. Era uma quarta-feira, virada de noite, hospital universitário, ala clínica. Me escalaram de última hora para cobrir uma colega. Estava cansada, irritada e com um pouco de dor de cabeça. O tipo de dia que a gente só quer que acabe logo. Quando fui pegar minha lista de pacientes, o nome que mais chamou a atenção foi de uma senhora recém-vinda da psiquiatria. Valdira Pereira da Silva, 62 anos. Tinha ficado 2 semanas internada por um episódio de confusão mental,
mas já estava estável o suficiente para ser transferida para a clínica. Paciente lúcida, mas com histórico de delírios isolados. Foi o que estava no relatório. O tipo de caso que a gente acompanha com um pé atrás, com mais atenção. Entrei no quarto por volta das 9 da noite. Ela já estava deitada, mas acordada. A luz estava baixa. Quando me aproximei, ela olhou para mim, sorriu como se me conhecesse e disse: "Demorou, irmã mais velha. Ainda cuida da hortênsia azul do quintal?" Travei. Não foi susto, foi uma sensação de queda interna. Aquelas palavras não faziam sentido vindo dela. E ao mesmo tempo faziam sentido demais vindo de outro lugar. Minha irmã, a Viviane, ela que cuidava da hortênsia azul que crescia no canto esquerdo do quintal da minha mãe. Ninguém mais mexia naquela planta. Nem eu, nem depois que a gente perdeu a Viviane daquele jeito. Já faz 9 anos. Tentei sorrir, engolir seco, seguir o protocolo. Perguntei se ela queria água, se precisava de ajuda com o travesseiro. E ela só ficou me olhando, como se eu fosse a visita, como se soubesse tudo. Na troca de turno, não comentei nada com ninguém. Fui para a sala dos técnicos, tomei um café ruim, revisei as anotações e convenci a mim mesma de que ela só disse uma frase aleatória. Um tipo de confusão residual, sabe? Nada demais. Mas na noite seguinte, ela me esperava de novo. E de novo não era coincidência. Quando entrei no quarto, ela me olhou e disse: "Você parou de usar o colar da pedrinha verde depois do velório, mas ele ainda está guardado na caixinha de madeira clara, né?" Senti o estômago afundar, porque era verdade. Eu não usava aquele colar desde a semana do enterro. Era da Viviane. Um colar simples, com uma pedra oval verde clara, preso num fio quase transparente. E sim, estava guardado numa caixinha de madeira dentro do armário. Não falei nada. Só fiquei ali, ao lado da cama dela, conferindo o soro, desviando o olhar. Ela não estava com aquele jeito de pessoa perturbada. Pelo contrário, falava com calma, com uma doçura que me desarmava e com uma certeza que me desmoronava. No terceiro plantão, a coisa apertou de vez. Eu estava sozinha com ela. Estava tudo tranquilo no andar, não tinha nada urgente. Sentei na poltrona do canto para terminar algumas anotações no tablet. Ela estava acordada, mas quieta, olhando pela janela fechada. De repente, ela virou a cabeça bem devagar e perguntou: "Você ainda sonha com o Rex?" Rex foi o cachorro da nossa infância, um vira-lata preto com as patas brancas. Morreu quando eu tinha uns 12 anos. Viviane tinha 15. Nunca mais ninguém falou dele, nem nas conversas de família, nem em terapia, nem comigo mesma. Eu disse não, meio num sussurro. Ela fechou os olhos por uns segundos. E aí veio mais uma. "A Viviane ainda gosta de ver você assando aquele bolo de chocolate com canela, aquele do Natal de 2008. Ela diz que você erra a receita de propósito, porque sente falta do cheiro que só dava certo quando era ela que fazia. O bolo, a canela, o ano, tudo certo, tudo milimetricamente certo." Eu me levantei, saí do quarto, fui direto para o banheiro do posto e chorei em silêncio, com a testa encostada na porta. Não falei com ninguém naquela madrugada, mas pela manhã, antes de ir embora, deixei anotado no prontuário que a paciente estava verbalizando memórias fora do escopo do próprio histórico, sem apresentar desorientação. Usei termos técnicos, frios, distantes, mas o que eu queria escrever mesmo era: ela sabia tudo. No plantão seguinte, eu fui me preparando mentalmente. Não adiantava fingir que aquilo não estava me afetando. Evitei comentar com colegas, evitei puxar conversa com ela. Mas bastou eu entrar no quarto para Valdira levantar os olhos e soltar mais uma. "Eu vi você escondendo as fotos dentro do armário, como se quisesse guardar o tempo. Mas ela te perdoou, Érica, muito antes de você pedir." Ela segurou meu pulso, não com força,
mas com precisão. Ela nunca culpou você e não quer que você carregue isso mais. Ela só quer que você pare de visitar o armário e comece a abrir a janela. Aquilo me desmontou, não só pelas palavras, mas pelo jeito que ela falou. Parecia a própria Viviane, a forma como apertava o braço, o timbre calmo quando precisava me acalmar, as pausas longas que minha irmã fazia antes de dizer algo que sabia que ia me machucar. Saí do quarto cambaleando. Fui direto para a escada de emergência. Lá embaixo, sentei no degrau de concreto e chorei de verdade, sem esconder, sem controlar, porque só eu sabia o que ela estava falando. O armário que ela mencionou era o da parede dos fundos do meu quarto, onde eu guardava, até aquele dia, uma caixa com os diários da minha irmã, a blusa preferida dela, uma pulseira, a carta que ela escreveu antes da tragédia. E a janela era a mesma que a Viviane me mandava abrir quando eu estava no meu quarto, deprimida, ainda no ensino médio. Vai, Érica, abre a janela, o mundo não vai entrar sozinho. Aquela frase tinha ficado engasgada em mim, desde sempre. E ouvir aquilo, daquela mulher, com aquela certeza, me quebrou. No dia seguinte, ainda atordoada, fui até a psicóloga do hospital. Contei por cima, com cautela. Usei termos neutros. Evitei mostrar o quanto aquilo me afetou, mas ela percebeu. Psicólogo sente. A gente vê no olhar. Ela foi puxar a ficha completa da paciente. Nenhum histórico de episódios místicos. Nada de relatos sobre mediunidade, nenhum envolvimento religioso. Valdira tinha um histórico clínico simples e a confusão mental que a levou à psiquiatria parecia mesmo ter passado. Mais tarde, confirmei com o setor. Ela nunca soube meu nome completo. Nunca teve acesso a informações pessoais. Os dados dela estavam bem restritos. E até onde se sabia, ela não tinha parentes em comum comigo, nem vizinhos de infância, nada. No domingo de manhã, no boletim final do plantão, li a anotação da alta dela. Paciente orientada, tranquila, sem intercorrências. Conduta médica finalizada com alta responsável. Ela saiu pela porta da frente com a filha. Uma mulher de uns 40 e poucos anos, vestida de bege, com uma pasta azul na mão. As duas sorrindo. Eu assisti da janela da sala dos técnicos, sem saber se ia vê-la de novo algum dia. Na segunda-feira, antes de sair para trabalhar, entrei no quarto e abri o armário. Não chorei. Peguei a caixinha de madeira, tirei o colar da pedra verde, coloquei no pescoço e pela primeira vez em 9 anos, aquela corrente não me pareceu pesada. Depois, fui até o quintal da casa da minha mãe. A hortênsia azul ainda estava lá, um pouco murcha, meio esquecida, mas viva. Abri a janela do meu quarto, literalmente, depois de muito tempo. Naquela noite, no hospital, ninguém mencionou a Valdira, nem eu. A ficha dela foi arquivada. O quarto recebeu outro paciente. A vida seguiu. Mas por dentro, alguma coisa tinha mudado. Eu não sei explicar. Não vou tentar. Só sei que depois daquele plantão, eu parei de procurar respostas. Só agradeci por, talvez, ter sido ouvida, mesmo sem ter falado nada. Você acha que a Valdira realmente tinha acesso a algo que a ciência não explica? Ou tudo foi coincidência? Deixa nos comentários. E me diz, você continuaria cuidando dessa paciente ou pediria para trocar de ala? Tem gente que fala que o hospital à noite é mais tranquilo, que o pior já passou, que os pacientes dormem, que o barulho diminui. Mas quem trabalha em pronto-socorro sabe que a madrugada tem um ritmo próprio, um silêncio que pesa, uns corredores que parecem mais longos do que durante o dia, e umas presenças que a gente não consegue explicar direito. Eu sou técnica de enfermagem há quase 10 anos e já passei por alguns plantões bem puxados aqui no Hospital Regional, em Belo Horizonte.
A maioria das vezes é cansaço mesmo, correria, dor, urgência. Mas de uns anos pra cá, tem uma coisa que acontece sempre que eu fico no turno da madrugada e que eu nunca consegui entender de verdade. A sala de emergência, aquela onde ficam os leitos de observação rápida, nunca parece estar vazia. Nunca. Mesmo quando não tem paciente, mesmo quando não tem médico por perto, mesmo quando a gente fecha tudo direitinho, organiza os armários, apaga as luzes, parece que tem alguém ali dentro. A primeira vez que eu senti isso foi numa madrugada que estava até calma demais para o padrão do hospital. Eram quase 2 da manhã. Os leitos estavam todos vazios e eu aproveitei para repor os kits de medicação e verificar o carrinho de emergência. Abri a porta devagar, por hábito mesmo, e entrei. De cara, senti um frio que não era normal. Sabe aquele tipo de vento que parece passar por dentro da gente? Só que todas as janelas estavam fechadas. E o ar-condicionado da sala estava desligado, porque a manutenção ainda não tinha vindo arrumar. Fiquei parada por uns segundos, sentindo aquele arrepio subir pelas costas. E aí, quando me virei para pegar os lençóis limpos, juro que vi, com o canto do olho, um vulto deitado na maca da ponta. Não sei explicar melhor. Era como se tivesse alguém ali, um corpo. Só que quando eu virei de vez para olhar, não tinha ninguém. A maca estava arrumada, com o lençol bem esticado, do jeito que a gente deixa no fim do expediente. E eu pensei, tô cansada, é isso. Não falei nada para ninguém naquela noite, nem no dia seguinte. Mas, nas semanas seguintes, outras coisas começaram a acontecer. Um enfermeiro antigo, que já está quase aposentando, me disse que evitava entrar naquela sala sozinho depois das 2 da manhã. Perguntei por quê, e ele só falou, "Ah, tem coisa ali que não descansa não." Outra colega falou que certa vez ouviu o barulho do monitor cardíaco apitando. Foi correndo ver, achando que alguém tinha entrado ali por engano ou que tinham deixado o equipamento ligado. Mas o aparelho estava fora da tomada e mesmo assim tinha feito aquele bip agudo, igual quando dá parada cardíaca. Teve uma noite em que eu estava passando pela porta da sala e vi as cortinas balançando. Tava tudo fechado, sem ventilador, sem janela aberta. E mesmo assim, as divisórias de tecido se moviam como se alguém tivesse acabado de passar entre elas. Mas o pior aconteceu numa noite de chuva. A cidade estava toda encoberta e a luz caía e voltava a todo instante. A emergência estava sem pacientes naquele momento, o que é raro. E eu entrei para repor os lençóis nos armários metálicos, como sempre. A luz piscou quando eu estava ali dentro, mas não chegou a apagar de vez. E no exato momento em que eu me abaixei para pegar o pacote com os lençóis limpos, senti uma mão fechar no meu pulso. Não foi imaginação. Eu senti os dedos, a pressão, a pele gelada. Foi firme, como se alguém quisesse que eu olhasse. Eu travei. Não consegui nem gritar, só virei o rosto devagar e não tinha ninguém. Mas a mão ainda parecia ali, como se tivesse deixado a marca. Soltei o lençol no chão e saí correndo. Acho que foi a única vez que eu larguei uma tarefa no meio assim, sem dar satisfação. Fui direto pro posto, sentei na cadeira e fiquei calada por uns bons minutos. Depois daquela noite, eu nunca mais entrei na sala de emergência sozinha de madrugada. Nunca mais. Até hoje, eu falo com quem está começando agora. Se for passar das 2 da manhã, entra com alguém. Nem que seja para buscar um lençol, nem que seja só para desligar uma luz, porque tem alguma coisa ali dentro. E não é só cansaço, não é só estresse. A gente que trabalha em hospital aprende a sentir o ambiente. E ali tem algo que não foi embora. A verdade é que, depois daquela noite, eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Não era mais só uma impressão de que a sala nunca ficava vazia. Era como se ela não quisesse ficar. Mesmo nos raros momentos em que todos os leitos estavam desocupados, mesmo quando o ambiente parecia limpo, organizado, iluminado, ainda assim, o ar ali dentro era diferente. E não era só comigo.
Eu nunca contei para a direção, nem quis fazer escândalo, mas os técnicos antigos sabiam. A gente não precisa falar tudo em voz alta. Só de ver o jeito como um colega evitava olhar para dentro da sala quando passava pelo corredor, já dava para entender. Teve um plantão que ficou marcado. Eu estava de responsável pela ala de observação e precisei entrar de novo sozinha, contra a minha vontade, porque a outra técnica tinha sido chamada numa intercorrência na ala da ortopedia. Entrei de manhã cedo, ainda escuro, umas 5 e pouco. Fui buscar um oxímetro de dedo, porque o do box principal tinha sumido. A sala estava vazia de pacientes, mas uma das cortinas, aquela do segundo leito da esquerda, estava completamente fechada. Aquilo me incomodou de imediato. Não era comum. Quando a gente termina o plantão anterior, a ordem é deixar tudo aberto e visível. Então já foi estranho. Me aproximei devagar, com o oxímetro na cabeça, mas o coração na mão. Sabe quando seu corpo vai por obrigação, mas sua alma quer sair correndo na direção contrária? Parei na frente da cortina, segurei o trilho com uma das mãos. Respirei fundo e puxei. Levei um susto, mas não era ninguém. Tinha só um jaleco dobrado em cima da maca e um estetoscópio. Coisas que, supostamente, ninguém deveria ter deixado ali. Peguei o jaleco para ver se era de algum médico. Tinha um nome bordado, mas estava tão desbotado que mal dava para ler. A única coisa legível era o último sobrenome, Campos. E o problema é que o único médico com esse sobrenome tinha sido o Dr. Ivan Campos, um intensivista que morreu há 3 anos dentro do próprio hospital depois de um plantão de 36 horas. Ataque fulminante dentro da emergência, sentado exatamente na cadeira do fundo, onde ele costumava fazer as prescrições noturnas. Até hoje, o pessoal fala que foi a exaustão, mas ninguém esquece o jeito que ele caiu da cadeira e bateu a cabeça no chão. E o mais estranho é que o jaleco estava limpo, sem poeira, sem manchas, como se tivesse sido dobrado na noite anterior. Deixei ali mesmo. Não tive coragem de mexer mais. Só peguei o oxímetro e fui embora com a sensação de estar sendo observada. O corredor até a sala de medicação pareceu mais comprido naquele dia. Senti o tempo todo como se alguém estivesse caminhando atrás de mim, mas quando eu parava para olhar, não tinha nada. E aí começaram os sonhos, sempre no mesmo cenário. Eu dentro da sala, sozinha, as luzes piscando, a cortina do segundo leito fechada e uma silhueta deitada. No sonho, eu me aproximava, segurava o trilho da cortina e quando puxava, não tinha ninguém. Mas ao me virar para sair, ouvia a voz do Dr. Campos sussurrando atrás de mim. Não deixa ela levantar, ainda não chegou a hora. Acordava suada, coração acelerado. Não contei para ninguém, só fui juntando os pedaços. Uma vez, a técnica do turno da noite perguntou se eu já tinha ouvido batidas secas dentro da sala. Disse que pareciam passos, mas curtos, como se fosse alguém caminhando ao lado da maca. Outra vez, uma paciente acordou gritando de madrugada. Disse que uma mulher de jaleco tinha entrado no box e ficado olhando para ela, mas que não respondia a nenhuma pergunta. Quando fomos ver nas câmeras, não havia movimento nenhum registrado. E um detalhe que ninguém soube explicar: a câmera do box dela tinha travado exatamente por 22 segundos. E quando voltou, ela já estava sentada, chorando. A chefia sempre tenta racionalizar. Dizem que é o estresse, o cansaço, o sono, mas quem está lá dentro sabe que tem mais. Eu já me peguei falando sozinha na sala. Uma vez, quando fui buscar um soro, senti o impulso de dizer com licença. Do nada. Não sei porquê, só saiu. Outra vez pedi desculpas em voz baixa depois de derrubar um lençol no chão. E depois que saí, fiquei pensando. Pedi desculpas para quem? Hoje em dia eu me recuso a entrar naquela sala sozinha depois das 2. E quando preciso, entro falando alto, abrindo as cortinas todas de uma vez, ligando a luz forte. Como se quisesse espantar alguma coisa que não se vê.
mas o clima continua o mesmo. A sensação de presença, o frio do nada, as batidas sem origem, o lençol amarrotado quando não tem ninguém usando a maca. A sala de emergência, para mim, é um lugar que nunca mais foi só um cômodo do hospital. É como se ela tivesse memória, como se absorvesse o que aconteceu lá dentro. As dores, os gritos, os silêncios, e toda noite em que ela está vazia, é como se o próprio hospital quisesse lembrar: aqui dentro, ninguém fica sozinho por muito tempo. Eu não sei o que existe naquela sala, mas sei que não está vazio.